Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e eu quero te dizer que você pertence ao Senhor. Quer saber por quê? Então fique aqui porque nós já começamos direto de Fort Lauderdale mais um Estudando a Bíblia. Você pertence ao Senhor. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Colossenses 2, 14 e 15. A minha versão, você já sabe, é a Nova Almeida atualizada. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto de Colossenses nos fala o que Jesus fez por nós. Ele despojou os principados e potestades publicamente. E o que isso significa? Quando um rei saía em guerra contra outro e vencia, ele se apropriava de tudo que pertencia ao rei vencido, incluindo pessoas. Isso se chamava despojo de guerra e foi exatamente isso que Jesus fez. Ele guerreou por nós, nos pegou de volta e agora nós somos dele. Jesus nos redimiu do poder das trevas, pagou nossa dívida impagável para o homem e nos fez seus filhos. Mas que dívida seria essa? E o que de fato significa a redenção para nós? Bom, para entender de fato o que significa o ato de Jesus ter morrido na cruz por nós e nos resgatar para uma nova vida, precisamos olhar o que acontecia no Velho Testamento. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então vamos observar o que a palavra de Deus nos fala em Neemias 5, versículos 4 e 5. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. O texto que acabamos de ler faz referência ao tratamento que era dado aos endividados. Quando as pessoas empobreciam e não tinham como pagar a sua dívida, elas negociavam seus bens, suas posses. Caso ainda não conseguissem se manter, também negociavam os seus filhos. Até os vendiam para sobreviver, ou seja, os tornavam escravos. Mas havia algumas maneiras de sair dessa condição. Ou a pessoa escrava conseguia ganhar dinheiro para poder pagar a sua dívida, ou esperava o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, no qual os escravos eram liberados e todos os bens eram devolvidos. Porém, o mais provável de acontecer era um parente se comprometer a pagar a dívida do outro, mas ele pagava a dívida do parente endividado e o tomava como escravo. Mas qual a vantagem de trocar de dono se a pessoa endividada ainda seria escrava e seus bens ainda pertenceriam a outro? A diferença é que o parente que comprava aquela pessoa, que pagava a sua dívida, o trataria com brandura. Foi exatamente o que Boaz fez com Ruth e Noemi. E José, que comprou todo o povo egípcio para Faraó e tratou aquele povo com brandura. Observe Gênesis 47, 19 e 23. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que semeiem a terra. José comprou toda a terra do Egito para Faraó, ou seja, as pessoas e tudo o que elas tinham passaram a pertencer a Faraó, que as deixava viverem e plantarem nas suas terras. Porém, para lembrarem que eles eram propriedade de Faraó, tinham que devolver 20% de tudo que colhiam. Isso pareceu um excelente negócio para aqueles egípcios. Caso contrário,
todos teriam morrido naquela grande seca que se abateu sobre a terra. Então José foi o resgatador, o remidor daquele povo. Tomando como base os textos que lemos e muitos outros, podemos perceber que a nossa condição antes de Jesus nos resgatar era exatamente assim. Por conta da queda dos nossos pais Adão e Eva, o pecado nos rebaixou à condição de escravos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, pois o homem que tinha posse da terra dada por Deus perdeu para o diabo. Mas a Bíblia também diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém poderia fazer isso pela humanidade, a não ser Jesus, que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Só o sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz do Calvário poderia nos livrar da nossa péssima condição, da nossa condição de escravo. Então, assim como Boaz resgatou Ruth e José comprou todo o povo egípcio para o faraó, a humanidade foi comprada por Cristo para Deus. Observe Apocalipse 5, 9 e 10 e 1 Pedro 2, 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Percebam, não éramos povo, não éramos nada. Éramos escravos do diabo, fazendo o que ele queria. Não tínhamos saúde, bens, posses. E se tínhamos, perdíamos. Se conquistávamos, éramos roubados, porque éramos, por natureza pecaminosa, filhos da ira. Agora, toda a tribo, raça, nação, todos os seres humanos, pequenos ou grandes, foram comprados por um bom preço e feitos propriedade exclusiva de Deus. Por Cristo, fomos alcançados com misericórdia e graça. Jesus cancelou por completo a nossa dívida. Dívida essa que nos afastava de Deus e nos fazia escravos de um tirano. Observe Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O que significa tudo isso? Que você saiu das mãos de Satanás e passou para as mãos do Senhor. Você passou para as mãos de Deus, para o reino do Senhor Jesus. Você é servo, mas tratado agora como filho amado do Pai. Isso também significa que não só você, mas tudo que você tem, seus filhos, seus bens, suas posses, seu emprego, tudo, mas tudo pertence ao Senhor. E quais as implicações disso? Para entendermos as implicações da redenção feita por Jesus, nosso remidor, nosso resgatador, vamos ler o que está escrito em Gênesis 14, 17 a 20 e Romanos 4, 12. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que a Bíblia diz aqui? Que os que são da fé são os filhos de Abraão, o qual recebeu uma promessa de ser pai de muitas nações.
Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, lhe deu muitos filhos, que andam segundo a mesma fé de Abraão diante de Deus. E o que Abraão fez para seguirmos os seus passos? Os versículos anteriores de Gênesis nos falam. Ele encontrou o rei de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote do Senhor, e lhe entregou a 10ª parte de tudo que ele tinha. Diga-se de passagem que não era pouca coisa, pois ele tinha acabado de sair de uma guerra e pego os despojos de 9 reis. E o que o sacerdote Melquisedeque fez? O abençoou e ceiou com ele. E o que isso significa? Primeiro, Melquisedeque prefigura Cristo, pois Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote é aquele que intercede pelo povo. E isso é o que Jesus fez e faz por nós, o único mediador entre Deus e os homens. Segundo, a ceia do Senhor é um simbolismo no qual os crentes em Jesus relembram o seu sacrifício de nos ter redimido para Deus, nos ter adquirido para sermos povo santo. E essa lembrança, esse ato da ceia será realizado até que Jesus volte. Terceiro, quando entregamos os nossos dízimos, estamos também relembrando o que Cristo fez por nós, dizendo que tudo o que temos pertence ao Senhor. Com esse ato, estamos reconhecendo isso. Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pagou a nossa dívida e nos resgatou, nos redimiu para Deus. E tudo que era nosso, que estava de posse do inimigo, foi pego por Jesus e agora pertence ao Senhor. Então, quando você ceia, entrega o dízimo, você está relembrando a você e dizendo a todos quem é o seu verdadeiro dono. O diabo não tem mais domínio sobre você e sobre nada do que pertence a você. Observe, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Perceba, você agora é nascido de Deus e o maligno não pode lhe tocar. E você confessa quando ceia e entrega o dízimo, que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz por você. Você aceita esse sacrifício e que você e tudo que você tem, seu corpo, sua família, sua casa, seu emprego, seu carro, seu dinheiro, na verdade, pertencem ao Senhor e não mais a você ou a qualquer que seja. Agora você é apenas o administrador. Então agora viva nessa terra como filho e não mais como escravo, porque você pertence ao Senhor. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.